Ora então, muito boa tarde, caros amigos e amigas facebookianos e das redes sociais, muito sobretudo aos meus queridos adeptos, sócios e simpatizantes do nosso Futebol Clube Porto. Depois de, numa primeira fase deste processo de preparação das eleições, ter sido uma voz muito ativa, decidi para mim próprio deixar correr. Andava-me a angustiar demasiado com coisas que não conseguimos controlar e então decidi deixar rolar, mas sem que isso me impedisse de fazer o último apelo ao voto, não pela mudança, mas pela continuidade de anos e anos de glórias, como todos sabemos. O meu voto, como sabem, e de olhos fechados, acho que a minha mão iria votar Jorge Nuno Pinto da Costa, pelos motivos, malta, que toda a gente subejamente conhece. Toda a gente subejamente conhece que aquele homem que completou anteontem 42 anos à frente do nosso clube e nos deu tudo, são mais de 2.500 títulos em todas as modalidades, perto de 70 no futebol, troféus internacionais, somos tri várias vezes, somos tetra algumas, em Portugal alguns tentam, mas só o Porto é penta. Já demos três vezes ao adversário, ao nosso maior rival, 5 batatas, já lá fomos campeões no estádio deles por 2 vezes. Eu sinceramente não sei, 2 Champions, 2 Ligas Europas, 2 taças UEFA, super taças europeias, uma taça intercontinental. Eu sinceramente, com este currículo, já tive a oportunidade, porque tenho essa possibilidade de falar com alguns amigos de outros países e de outros clubes, e apresento isto e eles ainda sorrindo e até ironizando perguntam: então, mas vocês têm processo eleitoral? Precisam? O homem quer se retirar? O que é que falha? Pois bem, não sei o que é que falha, sei que o meu voto, e não preciso de apresentar grandes argumentos para isso, e por isso neste vídeo não o venho fazer, embora gosto de tocar num ou noutro ponto. E o ponto para mim mais importante, que como adepto, não como mamão, como dizem, porque eu pago todos os meus bilhetes, pago todas as minhas deslocações e posso partilhar com quem nos chama de mamões todos esses gastos sem problemas nenhuns. A mim nunca me ofereceram almoços, nunca me ofereceram jantares, nunca me ofereceram bilhetes. O corro atrás do Porto. Se posso ter um bilhete para uma final que muitos sócios não conseguem ter bilhete, eu acho que isso, como o outro candidato fala, acho que isso é justiça. Não é igualdade, mas equidade, digamos assim. Porque eu não vi esses sócios de finais e de grandes eventos em Vilar de Perdizes, é uma sexta-feira às 9 da manhã, não vi esses sócios nos Açores 2 vezes, uma das quais para se jogar 20 e tal minutos sobre um dilúvio, e não vejo estes sócios ao longo desta época, e nisso nunca ninguém falou, porque o clube entretanto se dividiu. Ao longo desta época foi demais os jogos fora, jogos importantes, disputados durante a semana de trabalho, a horários indecentes. Eu não vi muitas dessas pessoas por lá. Portanto, não me venham falar em mamões, nem nada dessas situações, porque eu sou adepto, sócio do Futebol Clube Porto, elemento, sim senhor, dos Super Dragões. Não nos tirem do sério. E porque uma mentira dita várias vezes nem sempre se torna verdade. Se tiverem alguma dúvida disso, venham ter comigo, terei todo o gosto em apresentar o meu extrato bancário a comprovar essas situações. Mas não me perdendo, acho que sobre a candidatura do nosso reino nada mais há a dizer. Como eu ia falar, o que me importa é a vertente competitiva, e acho que da vertente competitiva estamos falados. Este ano correu mal, todos sabemos o porquê. O ano passado, por exemplo, não fomos campeões, mas de 4 troféus ganhámos 3,
e temos vindo a somar títulos atrás de títulos, que faz de nós, nos últimos 4 anos, no último mandato do nosso Presidente, ter, se ganharmos a Taça de Portugal, como esperemos ganhar no dia 26 de maio, somamos 7 títulos, tantos como os outros 2 nossos rivais somados. Não consigo perceber como é que alguém diz que há falta de competitividade nas equipas do Porto. Não consigo perceber. E esse é o ponto principal para eu continuar a botar no nosso rei, e por querer não mudança, mas a continuidade de um ciclo de vitórias sem igual. Contudo, se isso por si só não fosse já importante, gostava apenas de tocar em alguns pontos que sustentam uma candidatura forte, e para mim a única candidatura válida ao rumo e à direção do nosso Futebol Clube Porto. Tivemos a apresentação de um acordo para a construção de uma academia sem comparação em Portugal. O nosso Presidente, e muito bem, na minha opinião, foi limpando a casa. Muitos procuravam a mudança, e sem se aperceberem que o Presidente estava a fazer essa mesma mudança. Limpou a casa, afastou-se de pessoas, e isto nós perdoamos as traições, mas nos perdoamos os traidores. Pessoas que o apunhalaram pelas costas, como temos vindo a saber a público. E entretanto o homem continua forte, desenhou uma equipa extraordinária com o nosso António Oliveira como vice-presidente. Foi buscar pessoas de grande capacidade, como a doutora Marta Massada e o doutor João Colar, para a parte das finanças, que são homens com grande traquejo, não caem aqui de paraquedas, sempre se foram vistos como portistas nos camarotes do Porto e sempre ajudaram o Futebol Clube Porto quando puderam. Estão aqui a ter a sua oportunidade para mostrar o seu trabalho e o seu portismo. Portanto, desde o desenho da equipa ao projeto da academia, a todos estes acordos que têm vindo a ser a público, deturpados por outras candidaturas como sendo nefastos para o clube, mas sem perceber que 1 mais 1 dá 2, grandes parcerias que vai fazer entrar num encaixe financeiro estrondoso. Assegurámos a participação no Campeonato do Mundo de 2025 com mais um encaixe financeiro estrondoso. Renegociámos a dívida com taxas espetaculares graças ao trabalho do Dr. João Colar. Renovámos com o melhor treinador português da atualidade, com o melhor central português da atualidade, o que nos dá garantias de sucesso no futuro. Temos feito renovações com jogadores estratégicas. Sinceramente, poderia estar aqui a tarde toda a definir a preparação ou o que é que o Presidente fez de bom para se recandidatar, como se isso fosse necessário. Contudo, para defender o Presidente não preciso mais nada, e não gostando muito destas coisas, mas como está aqui algo para sair, também gostava de falar na outra candidatura, na candidatura dos compadrios, na candidatura dos elementos da lista que nem portistas são, na candidatura que é uma mão cheia de nada, que em todas as perguntas dobra e não sai do sítio, da candidatura apoiada pelos meios de comunicação social que sempre nos escravizaram e sempre nos negligenciaram e sempre nos maltrataram, da candidatura apoiada por adeptos e dirigentes de outros e paineleiros daqueles programas de televisão que sempre nos atacaram, na candidatura dos amigos de negócios, como sabemos, inclusivamente amigos que estão metidos em negócios de outros clubes, especialmente conhecida a relação de amizade e de sociedade negocial entre o candidato pela lista B e pessoas que estão mal fizeram ao Porto, como o Sr. Raul Costa, o Sr. o Vinhais, o Antero, e mesmo este Joaquim de Oliveira, que sempre quis, é sportingista, confesso, e sempre quis atacar o Porto. Depois mete na lista alguém que há uns anos atrás que quis dar ao Porto muito menos por transmissões televisivas do que a outros clubes. Eu não consigo perceber porque é que os portistas sequer dão ouvidos
a um senhor que, cuja experiência de dirigismo não é nula, ou quase nula, limitação a um curso tirado em Nova Iorque em 15 dias, se calhar até foi online, não sei. Sem qualquer experiência, como treinador, teve sucesso no Porto, sim senhor, ou seja, teve sucesso em clubes que lhe deram condições para isso. Tinha uma super equipa no Porto, fez uma época de excelência, não nos podemos esquecer disso, nem branquear essa situação, claramente, mas mal lhe assinaram com um cheque, ele abalou logo para uma equipa onde hoje um ex-jogador veio dar uma entrevista a um jornal inglês, que acho que não tem nada a ver com a candidatura do nosso presidente, nem o John Terry provavelmente saberá que tem eleições o Porto, e que tem uma intervenção engraçada acerca do que é a liderança desse senhor. Depois foi corrido de todos os clubes onde trabalhou, não teve mais sucesso em nenhum, vive de indenizações e negócios cuja transparência que ele tanto invoca e tanto patrocina gostava de ver mais esclarecida. Pronto, e é este senhor que entretanto chama um extraordinário portista para diretor desportivo, o Bizarreta, não sei se conhecem, outro senhor que foi demitido tanto do Barcelona como do Marselha por esquemas de corrupção, chama para a lista, e um ressabiado, por muito respeito que eu tenho ao Jorge Costa, já me ficou aqui atravessado quando se achou que se podia, pelo seu passado, maltratar o nosso atual capitão, e a partir daí tem-se visto a pessoa que pagou agora as cotas todas, já não pagava há 14 anos. Pronto, e é esta a candidatura que temos como adversário, e isto é que me entristece, é de saber que existem portistas que alinhem nisto. Sem esquecer que, para mim, esse candidato é o grande responsável pelo insucesso desportivo do nosso Futebol Clube do Porto desta época, porque e começou a ganhar as eleições, que espero que não venha a acontecer, em novembro, quando, num esquema muito bem montado, onde nós fomos apanhados, digamos assim, conseguiu com que as eleições, os estatutos não fossem alterados, as eleições não pudessem ser feitas no final da época e fossem nesta fase, que podia estar ainda a ser crucial e estar um título em disputa, que infelizmente não está, graças a ele. Conseguiu com que muitos sócios correspondentes não pudessem votar, com que muitas pessoas não pudessem votar nos países onde infelizmente a vida os mandou, ou nas terras onde infelizmente a vida os mandou, e se tivessem que deslocar ao Dragão para conseguir fazer, entre muitas outras situações. Ele que teve e não esteve nessa Assembleia, foi lá incendiar, saiu, como é típico dele, como já fez em 2011, e montou tão bem um esquema com um churrilho de mentiras, utilizando expressões deles, que fez com que até o zelador da casa dele tivesse sido agredido por ultras do Porto, que já se veio verificar que não é bem assim e que isso é totalmente mentira, mas também não vi meios de comunicação social a desvendar isto e a desmentir o que tinham feito. O que é certo é que conseguiu dividir-nos e conseguiu com que o líder da nossa claque e outras pessoas importantes fossem afastadas, grandes apoiantes de Pinto da Costa, fossem afastadas deste processo eleitoral e postas nas situações em que estavam. Pessoas que lideravam a logística da claque a serem perseguidas e também afastadas destes centros decisórios. Conseguiu dividir o portismo, um portismo que foi severamente atacado por erros de arbitragem gritantes ao longo desta época, e onde os portistas, muitos deles, calaram e consentiram, porque o importante é falar mal do senhor que nos deu tudo e apoiar o papagaio da Foz. Ou seja, havia pessoas que se riram das derrotas do Porto como argumento, como argumento para poder pôr este gajo lá no play. E isso para mim eu nunca irei perdoar, porque isso não é ser Porto. E foi isso que ele conseguiu dividir os portistas esses que não se uniram devidamente a lutar contra tudo que nos fizeram nesta época, e por isso este insucesso desportivo, também com o estádio dividido, onde se assobia o cântico ao presidente que nos deu tudo, onde uns viraram-se contra outros, numa coisa nunca antes vista. Nós perdoamos as traições, mas não esquecemos os traidores,
E pronto, é isto. Não entendo como possam sequer pôr em causa a possibilidade deste senhor assumir o dirigismo, a liderança do nosso clube. Portanto, meus caros amigos, não me alongando muito mais, porque acho que o vídeo já está longo, eu sei que não sou muito bonito e que não tenho uma voz muito de locutor e que provavelmente já me ignoraram ao meio do vídeo, mas este vídeo vem apenas para enviar um grande abraço a todos e pedir que no próximo sábado metam a mão na consciência, olhem para o símbolo que trazem ao peito, tentem fazer uma retrospectiva de todos estes anos, tentem projetar o futuro, comparar dois projetos, uma academia com um palheiro qualquer no Olival, um financiamento da banca que possa resolver todas as nossas situações em 4, 5 anos e outro que diz que em 12 anos está resolvido, um que diz que em 15 anos tem uma equipa competitiva para lutar não sei porquê. Vejam o portismo das pessoas escolhidas para as listas, Pinto da Costa, António Oliveira, João Cula, doutora Marta Massado, vejam outros que até em conferências de imprensa dizem o sucesso desportivo do futebol. Pensem se querem aquilo que o outro candidato disse ainda há dias numa entrevista, que quando lhe perguntaram sobre as relações com outros clubes, ele responde que claro que sim, se o produto oferecido for bom, claro que me relaciono com os outros clubes. Sabemos perfeitamente o que é um bom produto para o futebol português, digamos assim. São os da capital a rir e nós a chorar. Este é o produto fantástico que querem oferecer. Eu estou-me a cagar para a beleza do futebol, para a projeção do futebol português. Sou adepto de um clube e luto pelas vitórias do outro clube. Portanto, não contem comigo para compadrios que possam prejudicar o nosso amor e a nossa fidelidade ao Porto. Pensem bem, não é por gratidão que apoio Jorge Nuno Pinto da Costa. Essa está patente. É porque acredito que, apesar de 86 anos de vida, tem 42 anos de presidência, muitos mais de dirigismo, toda a experiência, toda a sabedoria, toda a competência, ambição, rigor e paixão estão naquele homem, e naquelas mãos nós estaremos seguramente bem entregues e próximos de mais um belo ciclo de vitórias. Decidam em consciência, não vão em papagaios, não venham em quem dá almoços grátis ou paga autocarros e almoços para os ir apoiar ao Pavilhão Arena, ou quem paga cotas atrasadas. Decidam pelo brasão. Abraço a todos, estamos juntos, estamos confiantes. Porto sempre, caralho, pá. Pinto da Costa, olé, Pinto da Costa.